Fala pessoal, João Paulo, tudo bem? Nós estamos começando mais uma vez o programa Juris Talk. A ideia desse programa, como você já sabe, é que a gente traga pessoas boas, temas novos, matéria bacana, para que a gente possa, no final, ter um conhecimento difundido com relação a direito, empreendedorismo, tecnologia e outras coisas. E hoje eu estou aqui com uma turma especial. Hoje a ideia realmente é que a gente consiga fazer um programa diferente, porque nós vamos apresentar o jeito, seu rumo de ensinar. E comigo hoje temos o professor Kelsen, Carlos Kelsen, amigo, sócio, participante do projeto Seu Rumo, atleta, apreciador de vinhos, uma série de coisas que realmente são diferenciadas. E temos também Elô, que é minha pupila, minha aluna, pessoa do qual eu tenho uma admiração enorme, que faz parte de hoje de uma empresa muito renomada, que é a First. Tem um trabalho muito interessante com relação a desenvolvimento de pessoas e vem realmente de um movimento que, para mim, é um movimento muito importante, que é o movimento Empresa Júnior. E com ela vem toda a carga de conhecimento, principalmente com relação à parte de conhecimento jovem, que é um dos objetivos da Seu Rumo. E hoje a gente está aqui com esse objetivo, esse papel. A ideia, na realidade, do nosso podcast, é um formato novo do Juris Talk, um formato de podcast, é que a gente traga esse bate-papo, descontraído, uma conversa amiga, com o objetivo de apresentar a todos a ideia de que é possível a gente ter uma difusão de conhecimento através desses novos métodos, dessas novas formas de comunicação, como é o caso do podcast. Então, peço já que se inscrevam no canal, está lá o canal, está o link aqui na descrição. Podem fazer os comentários, os feedbacks são muito importantes para a gente e a gente está aqui sim aberto para que vocês possam participar e curtir essa ideia. Então, comece falando um pouquinho do nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar do jeito seu rumo de ensinar e a ideia desse tema foi fruto de uma conversa que nós tivemos, é apresentar essa nova forma de ensino que a gente entende que é necessária, ensino com relação à parte de empreendedorismo, atuação prática, gestão, desenvolvimento de pessoas e algumas práticas jurídicas avançadas são necessárias para o dia a dia. A Seu Rumo é uma empresa que vem com esse papel de inovar, de trazer realmente algo diferente para o mercado, algo impactante, disruptivo, trazendo conhecimento que a gente precisa ter, que é o conhecimento prático, o conhecimento a partir de casos concretos, a partir de situações práticas, que nós acreditamos que vai fazer a diferença. Então eu vou começar, não vou fazer o trabalho aqui primeiro, ladies first, vou começar com o Kelsen, porque a ideia, os insights iniciais foram dele, então eu começo fazendo uma pergunta com relação a como a gente pode entender que o projeto nasceu, o que é que gerou essa ideia do projeto, qual é a perspectiva que você tem, meu amigo? Perfeito. Vamos lá, Paulo. A gente tem que voltar um ano mais ou menos no tempo, para poder entender o que é que efetivamente fez nascer um projeto como esse, Seu Rumo. Eu lembro bem que eu estava num momento de visualização de um negócio na área da educação, empreender também, pensando como você, na área da educação. E naquele momento em que tudo está definido, que o local já estava definido que ia ser instalado o novo negócio, aquele momento em que os sócios já estavam definidos, como é que dividia tudo, o dinheiro, o resultado. Eu adoro pedir conselhos. Então eu escolho algumas pessoas, eu sempre pergunto ao meu pai, o que é que você acha disso? Eu tenho outro amigo ali que é muito empreendedor, que eu chego para ele e digo, o que é que você acha desse negócio? Será que tem futuro ou não tem futuro? E sempre faço isso com 3 pessoas. E faltava o terceiro. E aí eu tive aquela luz que eu digo, poxa, o terceiro, João Paulo, ex-professor da UNP como eu, nós dividimos um pouco da responsabilidade de ensinar, é um cara que gosta da educação, então vou perguntar a ele. E lembro bem que aquela ligação e aquele encontro num sábado, não sei se você lembra qual foi o sábado, no café de uma loja de conveniência no posto ali em Cidade Verde, não é isso? E nós batemos um papo e você disse, caramba, que projeto massa, educação, ok. E um mês depois esse projeto não foi à frente. Houve um desalinhamento naturalmente societário e isso não seguiu. Que bom que não deu certo naquele momento. E eu, quando ligo para João Paulo, para falar sobre isso, João Paulo, bicho, não deu certo, o projeto não avançou. Aí ele diz, que ótimo,
tive uma ideia. Eu disse, teve uma ideia? Como é isso? Que ideia é essa? Porque a gente não faz na área jurídica esse projeto. Então, eu tinha um projeto que não envolvia a área só jurídica, era toda a educação, né, como todo, comunicação. E aí veio a lógica da gente bater um papo, da gente conversar, da gente meio que dizer como compartilhar a nossa experiência de professor, de advogado, e agora na lógica empreendedora. Elô, aí nasce a Seu Rumo. Só para deixar claro isso, a ideia, na realidade, quando ele veio me perguntar, graças a Deus eu disse a ele que podia fazer, que era um projeto bacana, dei todo o apoio, mas no fundo eu dizia, meu Deus do céu, por que ele não está comigo? Vai dar errado. Por que não está comigo? E eu fazia, não, calma, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. João Paulo, é interessante você dizer isso, porque é interessante como os negócios nascem. Verdade, é verdade. Quando a gente vai para onde, a gente entende como nasce. Eu utilizei você como um consultor. É verdade. Dentre 3 pessoas importantes ao meu redor, veja, comecei com meu pai, esse cliente que é um empreendedor nato, e veio você. Que características? É da área jurídica, professor, tem noção da área da educação, gosta de empreender. Eu digo, poxa, eu vou perguntar o que é que ele acha. Dá uma ideia, não era do negócio em si, mas era a ideia. Então, você de cara, quando me deu aquele conforto, realmente, de avançar. Isso é e fato. eu vou dar um insight, né, dessa história, só para você entender. O momento era tão propício, havia tanto alinhamento com relação a isso, que eu acredito, eu não lembro agora as datas, mas eu tinha acabado de fazer a orientação de Elô. Então, eu tinha... Quando eu tinha conversado com o Elô, eu tinha escutado, eu tinha notado, eu digo, meu Deus, eu acho que essa ideia vai casar, porque ela tem total interesse. E era uma lacuna que havia no meu vamos dizer assim, no meu ímpeto de empreendedor, né? Perfeito. Porque que pede ser empreendedor, a gente está há muito tempo no mercado como professor, né? Então, eu acho que a educação é muito importante, a gente tem a educação como propósito. E eu lembro que eu tinha isso na minha cabeça, era assim, também vai chegar o tempo de Elô. Eu vou conversar com ela sobre essa ideia e tal. E de repente você chegou e de repente eu disse, Kelsey, eu acho também cabelou nessa história. E eu lembro bem disso. No nosso primeiro encontro, você, quando a gente conversou, qual é a ideia? Não, vamos falar só sobre direito, vamos falar sobre o quê, né? E eu disse, não, João Paulo, sobre direito a gente vê que todo mundo está falando, vamos falar sobre algo mais direto, prático. Aí veio a ideia de gestão, veio a ideia de empreendedorismo, então... Casou a minha lógica com a sua lógica, faltava carreiras. E aí, com quem? Aí você disse, não, olha, eu tenho uma ex-aluna muito boa, de destaque. Digo, amigo, se você está dizendo essa avaliação... Tá feito. Você me orientou num negócio que não deu certo e agora a gente está dentro de outro, vamos conhecê-lo. Não, e eu tinha, só para passar a palavra para Elô, tinha realmente esse time que foi... coincidência realmente divina, a gente não tinha como prever essas circunstâncias, mas... Sintonia. Eu digo sempre isso, a ideia na realidade nasceu, e eu acho que negócios tem que ter essa característica, né? A gente precisa entender que a base de um bom negócio, que é o que a gente está formando agora, ela vem a partir da admiração recíproca, de bons relacionamentos, de ideias que a gente tem a compartilhar, de propósitos comuns, né? Então, quando eu vi Elô, e aí eu vou passar a palavra ela falar um pouquinho, a ideia de falar sobre empreendedorismo, né, que a gente veio construindo ao longo do curso, né, e quando ela fecha o curso de Direito com essa versão de apresentar uma proposta para o curso de Direito de um vetor transversal de empreendedorismo, foi fantástico. Eu digo, é isso que eu imagino, é isso que me encaixa, né? E aí a gente começou a trabalhar, mas Elô, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, a ideia desse convite que foi feito por mim, né, dessa ideia que Kelsey colocou, né, esse alinhamento que ocorreu no primeiro momento e essa sua base de formação empreendedora que eu acho que é muito bacana. Vamos nessa. Primeiro, é muito gostoso estar numa mesa assim, compartilhando ideias e visões com pessoas que eu admiro demais, tenho o prazer de acompanhar nessa jornada. E realmente algumas coincidências, acho que tem ali um dedo divino, em razão do alinhamento, né, de momentos, de contextos e cenários. E o professor João Paulo foi meu orientador desde o início da faculdade, em razão do Movimento Empresa Júnior, na época me orientando enquanto presidente da Empresa Júnior local. Mas eu concluí o meu ciclo ali na Empresa Júnior, inclusive estagiei também no escritório. Precisei chegar, eu estagiei, Kelsey, eu entrei, deu 2 meses, começou um processo seletivo para o Movimento Empresa Júnior Nacional. Foi muito rápido. E aí eu cheguei pro professor João Paulo daquele jeito,
professor, eu vou me inscrever num processo, e esse processo é em São Paulo, não sei o quê, eu tô gostando daqui, mas eu vou precisar me dedicar. E ele vai, enfim, mergulha e deu certo, mas quando eu tava lá, concluindo já a minha jornada, comecei a escrever sobre o meu TCC, né? Comecei a desenvolver o TCC e a única pessoa que vinha na minha cabeça era o professor João Paulo. Não, tem que ser o professor João Paulo para acompanhar, para orientar, por todo o repertório e por algo que você falou muito importante, professor, sobre alinhamento de propósitos e valores, né? Não só no negócio, mas eu acho que na vida. Quando a gente está rodeado de pessoas que têm ali os mesmos valores, aí faz sentido caminhar junto, né? E no TCC, a gente aprofundou muito e eu mergulhei em diversas análises de passado, presente e futuro da educação para entender como a universidade consegue preparar melhor os estudantes para uma realidade que hoje é completamente diferente, né, dos últimos 10, 20, 30 anos, talvez os últimos 5 anos. Então, esse tempo amostral está ficando cada vez mais curto. E aí foi quando a gente foi mergulhando e entender, né, habilidades, competências que hoje são muito carentes na formação tradicional. E já envolvida com o Movimento Empresa Júnior, a educação se tornou uma bandeira de conexão, né, como um propósito. E aí eu lembro que terminou o TCC mesmo, e foi na outra semana, né, foi professor? Na outra semana, exatamente. Luiz, vem cá, vem aqui, que vamos conversar. No escritório e tal, e eu fiquei, meu Deus, eu não sei se ele vai dizer que meu TCC deu pra trás, não sei se ele disse, não foi aprovado não, vem aqui. Ele ia dizer que você tem que mudar o tema, né? O tema, exatamente. Exato, e não, foi um feliz convite para participar tanto do portal Juristec, como colunista, falando sobre o futuro do trabalho. E aí, naturalmente, quando você olha para o futuro do trabalho, você mergulha em carreira, porque você percebe que tudo que aponta para o futuro do trabalho exige uma remodelação de preparação atual de carreira, através de uma nova lógica de entendimento de construção de carreira. Antes, a gente conhecia e tinha referências de pessoas que entravam ali num negócio, numa empresa, e passavam 30, 40 anos quase que com uma relação de casamento, né, com a empresa, enfim, com o emprego. E hoje a gente vê uma dinâmica super diferente e fluida de papéis, de jornada de trabalho, um desejo por maior flexibilidade, por maior segurança, por maior tempo de qualidade, e isso vai se formatando, né, no exercício diferente das profissões e exigindo competências diferentes. Tem-se até um termo muito utilizado hoje que fala sobre o profissional em nuvem, ou carreira em nuvem, que bacana. Que é como se você fosse contratado para atuar no que é demandado. No que for demandado. Exatamente. Totalmente é um perfil fluido. Totalmente fluido e generalista. Entende? Verdade. Você tem que ter as capacidades de resolução de problemas, de pensamento crítico, sistêmico, mas uma especialidade específica não é necessário. Você precisa conseguir entender como resolver aquele problema. E o mundo está sendo exatamente assim, isso. cada vez mais, né? Elô, eu soube que no dia que você comunicou a ele que ia sair do estágio, ele anotou lá, ele tem uma cadernetinha perto dele e colocou, um dia ela volta. Um dia volta. Eu soube que depois que eu falei com ele, ele fez a mesma coisa no meu projeto, tá? Então, um dia volta. Talvez seja por isso que estamos aqui. Na realidade, Elô, a gente sabe que quem fez isso foi ele, né? Então, nosso mentor na parte de organização. Exato. Nosso planilha. Mas antes da continuidade, eu queria só fazer um convite pessoal para se inscrever no canal mais uma vez e colocar o seguinte: nós temos hoje 3 colunistas aqui do portal Juristec, colunista Elô, colunista Kelsen e eu também como colunista. Eu convido a vocês irem lá no portal, porque são colunas fantásticas. Uma é a minha, Advocacia 5.0, que a gente fala sobre temas relacionados ao futuro da advocacia. A coluna de Elô, Futuro do Trabalho, então também temas relacionados ao futuro do trabalho. E a coluna de Kelsen, que eu digo de passagem, que ele teve a apropriação do título, porque é Insights Jurídicos, que é uma coluna fantástica, que ele traz exatamente insights jurídicos. Né? Recomendo o artigo sobre vinho e advocacia, que vocês vão ver lá, que é realmente muito bacana. Mas, Elô, voltando aqui, a ideia que eu imagino que foi exatamente o ponto pelo qual a Seu Rumo nasceu, na minha visão, e acho que a visão de Kelsen, é o gap que existe entre a realidade prática, né, do dia a dia do jurídico. A gente não fala mais nem em advocacia, né, a gente fala num ambiente mais amplo, e a academia, né, a universidade. Né, a gente tinha uma dificuldade muito grande, seu tema foi muito inovador,
né? Foi um tema que teve, na minha visão, tem um papel, na realidade, muito importante, que é exatamente trazer esse despertar da universidade para a realidade que a gente vive, né? A universidade ainda está, não falo de todas, mas algumas têm esse papel realmente de distância da realidade, do dia a dia. E a Seu Rumo nasce com esse objetivo, né? O objetivo da gente complementar essa educação, né? Trazendo habilidades, funcionalidades, temas, insights, né? A gente hoje vive um mundo de insights, né? Então, insights na área jurídica, insights na área administrativa, na área de gestão. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho aí também esse papel de como é que a gente imagina contribuir, né, para o universo da educação, que é um universo muito rico, é um universo difícil do ponto de vista econômico, porque a educação, infelizmente, no nosso país não é algo que seja a prioridade, mas é muito rico no sentido de propósito, porque ensinar é a coisa mais especial que a gente tem, né? A gente estava brincando, Elo, no começo, ela me chamou de professor, me sinto muito honrado, mas eu fiz uma brincadeira com ela, mas realmente é uma honra ser professor, mas existe, de fato, né, um gap, tanto cultural, de estímulos, de conexão, né, das temáticas, e isso está cada vez mais latente. Então, como é que a Seu Rumo chega com esse propósito e como é que ela vai resolver isso no jeito Seu Rumo de ensinar? Perfeito. João Paulo, veja só, a gente tem uma lógica, pelo menos eu vou direcionar exatamente para o meu pilar, que é a de gestão. 2017 e 2019, eu ousei caminhar para uma área diferente da área jurídica. Talvez tenha sido esse o momento em que eu tive a noção do que existia fora da área jurídica. Na área jurídica, a gente tem muito aquela lógica que o advogado sabe tudo dentro do ordenamento jurídico e basta isso para ele ser o cara. Verdade. E eu descobri, nesse meu mestrado na área de administração, que eu não era o cara. E que poderia trazer muitos conceitos da outra área, que é a área da administração, a área de gestão. Aí a gente abre para publicidade, para marketing, para economia, para o financeiro, a gente abre várias outras áreas. Então, quando eu começo a perceber isso, eu digo, poxa, como trazer isso para dentro do meu escritório? Foi a minha primeira reação. Como trabalhar isso no negócio, engraçado, só para se perceber como gestor, né? Perfeito. Isso é uma coisa que a gente tem... Pronto. A gente tem dificuldade, né? Tem dificuldade porque a gente não foi ensinado. Esse processo eu também vivi, né? Ou seja, eu sou o quê? Eu sou advogado, eu sou gestor, o que é que eu estou aqui fazendo? Tem um determinado momento que é algo... Para você ter uma ideia, recentemente, a gente falando sobre esse tema na conferência Potiguar da Advocacia, na OAB, inclusive, eu tratando a respeito dele, perguntei quem da plateia estudou algo sobre gestão nos 5 anos da universidade. Tínhamos uma plateia de advogados muito antigos e advogados novos. Acredito que 3 pessoas levantaram a mão dizendo que tinham falado sobre gestão. Então, é nesse cenário que eu digo, poxa, eu tenho que aplicar no meu escritório, mas eu tenho que fazer também com que os advogados antigos, os que estão no meio do caminho e aqueles que ainda estão iniciando a carreira, também falem sobre isso. Porque a gente fala muito em educação, a gente fala muito em ensinar, mas eu aprendo todo dia gestão. Eu acho que esse é o desafio maior que eu tenho, é aprender e conseguir aplicar. Então, como a gente aprende e começa a aplicar, a gente vê o resultado disso. Então, por que não trazer isso num projeto mais amplo, num projeto que vise estudante, advogados no início de carreira, advogados no meio de carreira, advogados que estão já com o escritório montado há muito tempo? Eu até brinquei dizendo o seguinte, gestão serve para o escritório que está nascendo e para aquele que já tem 200 advogados. Verdade. Eu não tenho dúvida disso. Verdade. Então, por que não apresentar isso e compartilhar com todo mundo? É aí que surge Seu Rumo, mais uma vez. Por isso que eu acho que tem tudo a ver nessa lógica de carreira, essa lógica de gestão e empreender. Empreender dentro da advocacia era algo que a gente era impedido de falar. Verdade. Você sabe disso. Dizer que a gente emitiria um boleto bancário para o cliente pagar os nossos honorários era proibido pela OAB, quando eu me formei. Olha que absurdo. Hoje, como é que a gente imagina isso, né? Na hora, eu até brincava também nesse evento, eu dizia, hoje o cliente liga e diz, estou aqui com R$1.000 para lhe entregar. Como é que você faz? Eu digo, Pix,
motoqueiro, posso pegar, o estagiário vai, ou eu estou aqui na frente do seu escritório já, posso entrar. Posso entrar, não tem problema. É assim que a gente tem que pensar. Pois é. Não, mas Kelso me faz lembrar uma história que eu vivi com minha esposa exatamente nesse sentido, né? O tamanho da importância da organização na vida, da gestão, né? Da vida, né? Da gestão de tempo, de financeira, etc. E a gente foi fazer uma escolha de uma nova escola, né? Para os filhos da gente, dos meninos. E aí o vendedor foi dizendo assim, olha, eu queria apresentar aqui e tal, aí ele quis fazer a inversão de perguntas, sabe, Lu? Ele disse, olha, eu queria saber o que é que você espera da escola. Ela disse, organização. E ele não tinha no script dele a organização. Aí ele ficou, mas o que a senhora quer dizer com organização? Ele não estava organizado para a nesse vida ponto. é importante. Então a gente está diante de um mentor com relação à organização, né, Lu? Então a gente sabe disso. Mas para além do pilar da gestão, eu acho que tem alguns elementos, eu peço a Lu que exatamente contextualize exatamente isso, a ideia de que a gente pode trazer o que mais para o aluno dentro dessa perspectiva do método Seu Rumo de ensinar. O que é que você imagina, Lu? Que a gente, além da gestão, que a gente sabe que é muito importante. Perfeito. Muito bom. Professor, você estava falando em dado momento sobre a distância que existe entre a teoria e a prática, né? A academia e a realidade atual, quando você vai para o mercado. E eu gosto muito de uma frase que se diz, a realidade se impõe. Verdade. Ou seja, diante de um contexto, de um cenário em que você se forma hoje, você se sente não preparado para o mercado, porque a academia não conseguiu suprir, né, todas as suas demandas, você tem dois caminhos que eles podem, inclusive, andar em paralelo. Se juntar ali a um grupo de pessoas que vai buscar fazer com que a universidade seja mais atual, seja mais coerente, que eu acho que é super válido, porque, afinal de contas, a gente só vai melhorar o sistema quando todo mundo olhar para isso, né, com a atenção que merece. Mas outro é você se empoderar da sua própria carreira e da sua própria história, tomar a sua caneta e começar a escrever como você vai lidar com a realidade que se impõe. Então, se hoje o mercado é fluido, se hoje é necessário diferentes competências, como, por exemplo, a competência, gestão é fruto de uma competência que está relacionada a liderança, organização, pensamento crítico. Gestão tem muito a ver com priorizar atividades. Priorizar tem a ver com análise crítica. Análise crítica tem a ver com construção de visão a partir do desenvolvimento de uma competência. Então, se você está dentro desse contexto, inclusive hoje fala-se muito de uma economia que se chama Gig Economy, G-I-G Economy, que é a economia, em um português muito claro, muito barato, seria a economia do bico. Mas ela relaciona com o quanto atividades de freelancers ou de serviços pontuais que são oferecidos hoje comparado a tempos passados e como isso já é um modelo de trabalho também, em que você se desenvolve como consultor, mentor, gestor de projetos, gestora de projetos, e você faz atividades pontuais, vendendo a sua hora e, mais uma vez, trilhando a sua jornada de forma super fluida, não vinculado, não há mais casamento com uma empresa em específica, não há mais casamento com, às vezes, um único cargo que você está ocupando, até no poder judiciário, ou, né, no serviço público de modo geral, mas você entende quais são as competências que você possui e como elas também podem ser fonte de renda para você a partir dessa atuação diferente. Mas a única pessoa que pode fazer isso por você é você mesmo, né? É você se empoderar desse processo e começar a fazer essas conexões conscientemente. Como que você faz isso? Primeiro, quando você consegue olhar para a sua carreira com clareza, e aí entra autoconhecimento, planejamento pessoal, visão de futuro para entender o que vai ser demandado. Quando você começa a desenvolver mentalidade empreendedora e quando você associa isso a conhecimentos técnicos como gestão, organização e alguns outros elementos. Então, a Seu Rumo, ela juntou 3 pilares que busca gerar nesse aluno, né, nos nossos alunos da Seu Rumo, total independência para construir a própria história e a própria trajetória. E principalmente de uma forma mais otimizada, porque às vezes, e aí vocês vão poder falar isso melhor do que eu, que ainda estou muito no início da minha caminhada, mas às vezes a gente até consegue encontrar o nosso lugar no mercado, a gente consegue estabilizar as nossas finanças, a gente vê o fruto
da nossa plantação, mas demora anos e anos. Porque vai errando, né? Você vai pelos caminhos errados, aí você volta, vai pelo caminho errado e vai volta. descobrindo, né? Na Vai prática, descobrindo. vai descobrindo. E aí, se você tem acesso, né, a mentores, a pessoas que já viveram aquilo, que entendem que, ó, esse caminho não funciona, isso daqui é melhor, vai por aqui, você otimiza esse processo. E hoje, inclusive, a gente vive também num universo muito acelerado, né? Que também não... nem é bom se apegar a isso, porque às vezes é tão utópico, né? É verdade. Em 3 anos você vai estar milionário. Não, isso aqui não é proposta, né? Não é proposta da Seu Rumo também, né? A gente não acredita em caminhos de atalhos. De atalhos, é verdade. Mas a gente acredita em caminhos otimizados, a partir do conhecimento, porque o conhecimento, ele otimiza, né, processos. É verdade. A ideia, na realidade, e eu tenho essa conexão com vocês exatamente nesse sentido, né? O pilar da mentalidade, né? Da formação empreendedora, né? Do eixo de construção, vamos dizer assim, que é necessário, tanto do ponto de vista objetivo, ou seja, quando se pensa em empreendedorismo na sociedade, na economia, um empreendedorismo que impacta as relações e o Estado, por exemplo, como também do ponto de vista pessoal, né? O empreendedorismo, quando se pensa subjetivamente, né? Na pessoa empreendedora, na mentalidade, em valores, como você bem colocou, né? Que são valores hoje escassos, né? Mas são importantes, que é, por exemplo, a paciência. A gente tem um valor simples, né? Um valor simples, não, você tem que ser paciente. Resiliência, né? Como a gente já conversou em outras oportunidades, né? Essa capacidade hoje de se motivar, a automotivação é algo hoje muito difícil, né? A gente vê muitos jovens em estado de apatia, né? Então, quando a gente pensa isso, a gente tem realmente a construção. Óbvio, com outras pegadas, e aí eu coloco assim eu remeto, né, que é essa história da construção do nome, né? Então a gente vai voltar um pouquinho, a gente começa o projeto, eu e o Kelsen, a gente começa com a ideia de, poxa, como é que a gente vai entrar nesse mercado? Vamos entrar, temos o propósito da educação, mas qual a ideia? E a gente começa a buscar, né, uma construção de representatividade no nome, né? E eu lembro da história, eu queria que elas contassem um pouquinho, porque foi impactante, porque a ideia realmente assim, surgiu de uma forma inesperada e foi paixão à primeira vista, porque indica exatamente o que você colocou, Elo, a ideia de construção, de auxílio à construção de uma trajetória de sucesso. Né? Então, perfeito. É que você me lembra aí, que é a história. João Paulo, aí a gente entra, eu vou voltar um pouquinho para o investimento que eu iria fazer num outro negócio, né? Lá eu tinha uma posição muito de investidor. Então, faltava a outra etapa, que qual é? A construção efetiva. Então, eu analisei, parei e disse assim, poxa, interessante. Enquanto naquele momento eu olhava só o resultado financeiro que eu poderia ter, dentro da lógica Seu Rumo, a gente começava a entender que era o resultado de transformação no público, no aluno, no nosso escritório. É essa visão que a gente começa a ter nesse momento, tá? Verdade. Então, mudou a lógica. Qual é agora, né? Como começar, como construir, como fazer. E aí, João Paulo, eu lembro bem que nas nossas conversas, naqueles momentos que a gente tinha toda quinta-feira, né, que a gente separa ali 1, 2 horas, todo mundo correndo, apressado para entender como construir, né, como fazer essa divisão de pilares, como estabelecer o nome. É verdade. Eu acho que tudo isso a gente leva em conta uma característica sua que a gente conhece muito bem, não é, Lu? Que a gente pode apontar, que é aquele cara que quer resolver, que quer antecipar, que quer avançar. A gente acaba também assimilando essa característica. Então, é nesse cenário que a gente consegue... Um carinho, né? Eu diria o seguinte, se a gente pudesse traçar as características de cada um aqui sentado a essa mesa, fica simples. Tem um que gosta de planejar, você consegue identificar. Tem aquele que gosta de planejar, mas tem que ter a ação, não é verdade? E tem aquela que precisa reunir todos esses nossos interesses e lógicas e encaixar dentro de um projeto pedagógico, né? Se é essa palavra que a gente pode utilizar. Então, é essa construção que eu me lembro muito bem que o desenho começa assim. Tá certo? O desenho começa exatamente assim. Concorda com isso? Quer complementar alguma coisa nesse cenário? Né? Então, é muito bom lembrar que a construção partiu disso. Mas a gente vê que empreender não é fácil. Verdade. Então, algo que você sempre me disse, olha, temos um transatlântico, está sendo montado, ele está lá no porto,
está pronto para sair, para embarcar, né, isso, e de repente como movimentar isso, como construir tudo isso. Então aí eu acho que aqui entra esses passos que a gente consegue, agora vendo nitidamente, olhando um pouco como chegamos até agora, nesse momento, na ideia de um lançamento inicial, na ideia de uma imersão, para poder a gente até entender como é que o mercado está, qual é a aceitação. Eu acho que isso é importante, a gente percebe que o aluno tem essa dificuldade, até porque a gente teve. E ainda tem, né? Quando a gente se depara com algumas situações do dia a dia, de uma gestão, por exemplo, quando a gente não pensa, tem espaço para... Quando a gente pensa no nome, né, na lógica do Seu Rumo, né, e aí a gente fez eu lembro que uma das conversas da gente, eu disse exatamente isso, eu disse, Kelsen, eu estou encantado com o nome, perfeito. Eu acho que é um nome perfeito, mas eu preciso de eco. Perfeito. E a gente precisa entender, né, porque nós estamos numa posição, mas a gente projeta, né, essa posição para um público diferente. Depois perfeito. A gente entende que esse público é um público que pode ter, vamos dizer assim, uma proximidade com os estágios que a gente está, mas estava muito mais próximo de Elo. Eu lembro que a gente disse, vamos procurar Elo. E aí eu queria saber de Elo exatamente. Quando você recebeu, já um pouco mais maduro, né, esse nome, Seu Rumo, o que você imaginou? Eu adorei. Lembra, professor? Acho que foi até numa ligação que a gente falou. Eu adorei porque eu achei ele autoexplicativo. Claro perfeito. Que, né, precisa ter o complemento, Seu Rumo para onde? Para onde? Mas mostra exatamente a ideia de... Aqui a gente vai mostrar o caminho que funcionou, o caminho que vai ser mais efetivo. E eu acho que tem a lógica do transatlântico, mas também tem aquela mentalidade do... Vamos dizer assim, do iate, ou enfim... da máquina veloz, no sentido de ter inovação. Então, acho que sempre perfeito. Foi algo muito provocado internamente. Como perfeito. Que a gente oferece algo que vai sanar essa lacuna que existe e que realmente se conecta com as necessidades. Não vamos repetir um processo que já foi feito antes e que já se mostrou ineficiente em alguns pontos. Perfeito. Então, a gente até pensou nos pilares de aprendizagem e deu foco em aprendizagem experimental. Eu aplico o conceito, né, do learning by doing. Eu aprendo a partir da execução. Perfeito. Que comprovadamente, cientificamente, é a melhor maneira de aprender, sobretudo também quando a gente olha para andragogia, né, onde a gente está falando ali com outros adultos, em que os gatilhos, os estralos acontecem muito mais quando você está vivendo uma situação prática e precisa de algum conhecimento, de alguma competência que dói você não ter, e aí você vai buscar desenvolver e aplicar. Perfeito. Um conteúdo aplicado... Esse ponto, inclusive, eu acho que é importante a gente ressaltar, é um excelente pilar de metodologia, porque nós, né, eu e Kelsen, a gente se radicou na prática jurídica, desde o começo. Né? Então, para mim, né, como professor, a lógica de aprender aplicando, ela é muito mais forte do que aprender teorizando. A teoria, obviamente, é muito importante, a gente não abre mão da teoria, sim. Mas como você colocou mesmo, no learning by doing, ou seja, você está ali repetindo atividades. Então, a gente sabe que a apreensão do conhecimento, a sofisticação do conhecimento, inclusive, vem do refinamento da repetição. Exato. A gente ignora muito a repetição, a gente ignora muito, não, o sofisticado é você ler, é você teorizar, é problematizar em tese, mas a repetição, às vezes, de algo simples, né, sob a perspectiva do aperfeiçoamento, gera realmente muitos resultados. A recorrência é tudo. Não, e exige verdade, muito mais. A gente percebe claramente. Exige muito mais coragem e movimento interno, porque é muito mais fácil você ler teorias e teorias. Vamos dar um exemplo prático aqui muito atual, né, que fala-se sobre a atuação dentro das redes sociais. Verdade. Você lê livros e livros de como fazer um bom marketing jurídico. Eu tenho certeza que todo mundo sabe as noções gerais de como ter um marketing, nem jurídico, um marketing digital. Verdade. Você tem que aparecer, etc. Tal. Vai lá e faz. Faz um vídeo. Você sabe tudo. Por quê? Porque, claro, a prática sempre vai exigir mais energia, mais ATP, mais coragem do que a teoria. Mas é melhor. E até enquanto, né, Seu Rumo, a gente prefere estimular essa prática, porque ela é mais funcional, ela gera mais resultado, vai ter mais colheita do que a teoria. Esse é um pilar que a gente, desde o começo, estava fechado, porque tinha realmente essa ideia
Né? E veja, né? Tem as dificuldades da prática, e eu defendo a ideia de que a prática sem a teoria também é ruim. Também. Né? Porque você, por exemplo, tem uma camada necessária de reflexão sobre a prática que é importante. Que é importante. Ou seja, você fazer, analisar, refletir, refazer sobre outra perspectiva, sobre outros pilares, né? Questionar-se, ver o outro, né? Então, a teoria ela é importante sim, mas, de fato, o eixo prático ele é fundamental. Então, A teoria serve como base para tudo, isso é fato, a gente tem que utilizá-la. Agora, a gente sabe que existe uma distância muito grande em um dado momento quando ela chega perto do mercado. eu até nessa sua frase, que eu vou pedir a ideia, trazer a ideia bem literal, né? Eu acho que, na realidade, a prática é a base. A teoria é o elemento de sofisticação. E a gente inverte isso. A gente pega a teoria como base, então é aquela história. Vamos lá, corra. Aí, a corrida é uma prática. Você teoriza para correr ou você corre para depois teorizar? Perfeito. Entende? Perfeito. Isso é um ponto que a gente tem como, vamos dizer assim, tem que trabalhar na realidade no seu ombro. Então, assim, vamos exercitar a partir do exercício. E aí, outro pilar também que eu quero que você comente, Lu e Kelsen, é análise de casos, de situações concretas, né? Porque também teoria e casos em tese, né? Perfeito. Não, eu tenho todo o conhecimento cabedal, qual é o seu resultado? Não, eu não tenho ainda resultado não, mas eu posso ensinar você. Ensinar a partir de resultados vazios, né? É algo que a gente tem hoje como... É verdade. Eu direcionaria, João Paulo, na área de gestão, eu direcionaria para o escritório. O que é que eu digo hoje? Após 23 anos de advocacia, iniciando sem ter gestão. Eu fazia uma gestão que eu não sabia o que era gestão. Isso é fato. E aí hoje eu consigo entender, eu visualizando o escritório, eu consigo fazer um desenho do que, na prática, é indispensável para um escritório. Então, eu até faço aqueles desenhos de mapa mental para poder a gente visualizar. Eu diria que hoje um escritório precisa ter, por exemplo, 10 setores. Aí está lá o advogado que está começando o escritório dele, ele olha assim, 10 setores, meu escritório só sou eu. É uma sociedade individual da advocacia, só sou eu, como é que eu faço? Ele tem que ter pelo menos a visão de que o marketing é importante, o financeiro será importante nesse contexto, o comercial, o político. Imagina dentro do escritório você pensar político. É verdade. O escritório tem que ter um posicionamento, tem que ter uma linha. Eu não estou dizendo que é buscar um candidato A ou um candidato B, não. Até porque ele tem que ser contratado pelos dois lados de qualquer moeda, não é isso? Mas entenda, quando você traz esses conceitos para dentro de uma visão de gestão, imagine hoje um escritório sem ter um olhar para tecnologia e inovação. É verdade. É possível no nosso mundo De forma nenhuma. rápido e tecnológico de hoje, sem olhar para as pessoas, equipe. Não, mas só sou eu. Mas você não vai precisar contratar um estagiário. Você não vai precisar de uma secretária. Aí eu até brincava dizendo assim, e o pilar societário? Imagina a competência societária dentro do escritório. Basta você sonhar em ter um sócio. Você tem que pensar em regras de sociedade. Então, é nesse contexto, João Paulo, que quando a gente une a visão do nosso negócio. Verdade. Eu tenho um escritório que tem 12 anos de existência, nós começamos com aquela lógica, vamos fazer um planejamento estratégico? Vamos. Mas foi feito um documento e está lá o documento. Mas a gente não tinha essa habilidade, essa visão. Verdade. Hoje eu tenho certeza que a aplicação que se faz dentro de um escritório pequeno pode ser no escritório de 500 advogados. Eu tenho certeza que na hora que você divide competência, você consegue chegar. Então, eu não tenho dúvida, João Paulo, que a experiência faz com que, quando a gente junte com essa ideia de teoria, aí se encaixa. E talvez seja essa a lógica da seu rumo principal, né? E aí são outros 2 pontos da metodologia que você estava falando, professor, Isso. que é vida real e direto ao ponto. Perfeito. Isso. Perfeito. É o que a gente tem dentro da metodologia. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Vamos tornar prático, né? Claro, objetivo, o que precisa ser ensinado. E 2, vida real. Ao invés de a gente teorizar e trazer coisas abstratas, cases, sabe, sugestivos, não. A minha experiência foi assim, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. A experiência de um amigo também não precisa ser só dentro, né? A gente pode beber de referências externas, e a gente bebe de referências externas, mas que demonstram ser cases, que funcionam, assim. Eu tenho dito Deram muito certo. que mudar é difícil e dá muito trabalho.
Então, quando você já está naquele dia a dia, né, com aquela lógica que você tem, e você vê algo ali diferente, poxa, aquilo é massa fazer, mas comece para ver como é que... Porque Tente o não começar, mudar, né? às vezes o não mudar vai ser pior, entendeu? Eu não tenho Não dúvida. existe caminho simples, né? Tem uma frase, um textinho que ele é super conhecido, talvez quem está nos ouvindo agora já tenha visto, mas eu gosto de trazer, que ele fala assim, você ter muitas finanças, né? Você juntar muito dinheiro é difícil. Você ser endividado é difícil. Escolha seu difícil. Porque quando você se endivida, né, você tem todos os problemas. Casamento é difícil. Divorciar é difícil. Escolha o seu difícil. Perfeito. Está em dia com a dieta, né, com o percentual de gordura, enfim, é difícil. É difícil. Estar obeso é difícil. Então, assim, sempre vai ter um Escolhas. caminho. Exatamente. Eu não lembro o nome do livro agora, mas é Pensar Grande e Pensar Pequeno dá o mesmo Dá o trabalho. mesmo trabalho. Ou seja, o Exatamente. difícil, Então, o difícil vai chegar exato. e realmente... A mudança é difícil e o não mudar vai se tornar difícil, né? Mas isso e eu acho que é um diferencial da gente nesse sentido, é você trazer essa percepção, né, de que, bom, ninguém está iludindo ninguém, né, a gente sabe que é um processo, é uma jornada, mas é uma jornada que a gente tem alguns pilares metodológicos que vão gerar um encurtamento natural. Então, dentro dessa perspectiva também, a gente comentou em outras oportunidades essa questão da curadoria de conteúdo para chegar direto ao ponto, porque Perfeito. muitas vezes você tem a dificuldade, né, de entender nesse universo de muita informação, né, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é esse, informação demais, de onde se informar, né, de onde tirar isso. Então, a ideia de pegar realmente o caso, aplicá-lo, fazer a pessoa exercitar e trazer realmente um suporte teórico mais curado, né, mais específico, para que a gente possa realmente ter uma transformação, né, desse, vamos dizer assim, desse aluno no seu rumo. Né? A ideia é que a gente consiga, né, a partir da experiência, a partir das perspectivas de práticas diferenciadas do mercado, a gente consiga transformar, né, trazendo resultado, sucesso, né, riqueza, né, que é um tema muito importante, né? E, João Paulo, deixa eu trazer algo que eu acabo de lembrar, que eu acho que é importante a gente compartilhar isso também. Eu lembro até que no início da nossa conversa, né, do nosso projeto, a gente sempre visualizava muito o estudante, o advogado que estava iniciando sua carreira, né? E eu tenho feito uma experiência interessante lá no meu escritório, que é toda sexta-feira, entre 9 e 11 horas, eu tenho uma reunião que começou envolvendo os estagiários. Eram 3 estagiários sentados com a minha presença. Daqui a pouco eu chamo um advogado, chamo outro, e essa reunião começa a tomar corpo. Na última sexta, eram 9 pessoas já trabalhando, participando dessa reunião. O que é que eu percebo? A ideia é que o novo, né, o jovem, ele tenha o conceito teórico para poder aplicar. O que é que eu vejo no escritório? O jovem traz muita informação do hoje que pode ser aplicada no escritório. Sem dúvida. Então, eu não tenho dúvida que essa ideia de compartilhar experiência vai atingir o que está começando, vai atingir aquele também que está um pouco distante, que nunca ouviu falar em gestão e já tem 20 anos de advocacia. É verdade. Mas está naquele momento em que o escritório passou por uma transformação, mas sofre com a transformação digital, sofre por ser conservador e não fazer o marketing, não estar lá na rede social. Então, vai envolver também os escritórios de maior porte, de gente de mais experiência também. Eu não tenho dúvida que o projeto envolve todo mundo. E aí a gente fala da gente, né? Perfeito. Essa é a hora de falar da gente um pouquinho, mas na perspectiva de formação, a gente era muito mais quadrado. Né? Então, a gente tinha uma formação muito específica. O que é que eu venho percebendo ao longo do tempo? Né? Aqui há a necessidade de você beber em várias fontes. Né? A gente, hoje, por exemplo, além de estudar muito sobre psicologia, marketing, neuromarketing, coisas que não são longe do dia a dia da gente, a gente vê temas como redes sociais, impacto na rede social, enfim, tudo que não é dentro do jurídico, mas impacta o jurídico, né? Economia, etc. Eu trago isso porque, na perspectiva, e aí eu queria escutar a Elô na realidade, mas vou falar um pouquinho, vou sentir a dor. Na perspectiva dessa nova realidade, é como você tem lá a lógica do Bauman, ou seja,
vida líquida, sociedade líquida, tudo líquido, né? Então, é como se fosse assim, no primeiro momento, eu acho que a primeira dúvida que eu tive foi assim, poxa, mas eu sou advogado, eu estou empreendendo, então eu posso botar um segundo nome, né? Empreendedor, investidor, professor, será que isso não vai descaracterizar? Então, hoje, na realidade, como você colocou, né? É tudo muito líquido, né? Então, pode gerar a sensação de que o escritório não está muito bem, não por tá isso que eu muito preciso de outra bem, eu renda, preciso de né? outra A gente tem renda. essa Não, mas lógica. é um dilema, né? Perfeito. Essa necessidade, né? Olhando para a gente, Elô, assim, você diz assim, essa necessidade de reinvenção é algo realmente que está estabelecido, é algo que a gente precisa pensar, porque, de fato, o seu rumo não vai só se preocupar com um jovem que está saindo ainda, vamos dizer assim, sem o rumo definido, Perfeito. mas é também aplicada aos mais experientes, vamos dizer assim. Seria redefinição de Redefinição rumos, né? de Também, rumo. né? Isso aí sem dúvida. O interessante é pensar que a nova geração, ela vai por um caminho não porque ela quer, mas porque aquela frase, a realidade se impõe. Verdade. Então, a realidade da nova geração é igual à da antiga, né? Da última geração. Não tem. Então, acho que, na verdade, mais ainda, né? Porque vai exigir um esforço maior e uma reconstrução de compreensão, em alguns pontos de identidade, de visão, para se adequar à realidade que se impõe, que é o contexto atual. Verdade. Então, a gente conversando, né, também na 10ª Conferência da Advocacia Potiguar, que aconteceu essa semana, sobre como antigamente, talvez, a gente escuta isso também, né, das gerações mais antigas, e isso é muito presente. A geração nova é a geração do mimimi. Eu gostei da sutileza Perfeito, ao olhar perfeito. pra gente, das gerações Ela mais olhou antigas. primeiro para você, eu percebi, tá? Não sei porquê. Mas assim, uma coisa que com certeza... Ela fez de modo sutil, cara. É verdade, é verdade. Mas Não, os eu quero cabelos dizer só- brancos denotam, né? Já. próximas, mas um pouquinho mais antigas. Exatamente. Mas que falam, né? A geração atual é a geração do mimimi, ou é a geração da ansiedade, porque estão mais fracos e tal. Vamos trazer uma nova perspectiva sobre essas falas, que a geração atual, ela corre para conseguir títulos e papéis e posições que gerações mais antigas não precisavam. Então, um título de formado, graduado numa federal, numa federal, pode ser de direito, de outra, enfim, era um título super suficiente para te posicionar bem no mercado. Hoje era só um início, assim, do básico, entende? Então, como não estar mais ansioso, né? Estar correndo mais contra o tempo. Só que essa não é a realidade só para quem está se formando agora. Se isso é a realidade para quem está se formando, é também para quem já está há mais tempo. Então, se posicionar bem para a pessoa que está se formando agora ou para que já se formou há muito tempo, exige as mesmas competências de posicionamento digital, de inovação, de flexibilidade cognitiva, né? A tradição é muito importante. Como a tradição se relaciona com a inovação, né? Que a gente conversava sobre tradição. Então, é uma necessidade de todos. É uma negociação geracional. Talvez geracional. Adaptação. Para que não seja um conflito. Né? Talvez a adaptação seria a palavra para a nossa realidade, João Paulo. Aí a gente coloca a nossa geração já. O que é que a nossa geração tem que fazer? Dizer, tudo que é novo eu não quero fazer, eu não admito mudar. Não é essa a lógica. Então é dizer assim, eu quero me adaptar, sem perder valores. Lógico, é natural que a gente tem Eu acho que o grande ponto-chave aí, na realidade, primeiro, é uma percepção, né? Porque é difícil eu falo da posição, né, de mais velho, cabelos brancos. Difícil, jovem há mais tempo, é melhor uma designação. Mas é muito difícil você fazer essa autorreflexão. Mas como ele colocou muito bem, a realidade se impõe. Então você começa a perceber que não está dando mais fit. A coisa está começando a haver dissonância. E eu acho que o ponto fulcral é esse. E eu tenho observado muitos colegas, e de certa forma a gente acaba às vezes se policiando para não ter isso, julgar gerações. Então nós estamos fazendo julgamentos recíprocos, né? A geração mais velha julgando a geração mais nova e a geração mais nova julgando a geração mais velha. Eu acho que no final das contas a gente precisa fazer uma grande negociação geracional, realmente. Tradição é muito importante. Certo, perfeito. Eu acho o respeito ao passado, o respeito a quem valores, tem valores, né? As próprias lógicas de missão, de propósito, que isso tem muito sedimentado na geração no qual eu pertenço. Sim. Mas vendo a geração mais nova, essa adaptabilidade, essa rapidez,
essa gama de informações, as habilidades que a geração mais nova tem é absurda. Né? A gente não chega perto, né, disso. Então, eu acho que a ideia, então, é que a gente faça esse mix, né, no nosso DNA, né? E, puxando, inclusive, isso, um dos outros pilares também da metodologia é o espírito de host, que é exatamente para trazer Fantástico. esse Perfeito. espaço de troca, de conexão, quebrar o que tradicionalmente se vê do distanciamento de quem ensina para quem aprende, entendendo que é sempre uma troca. Quem está ensinando está aprendendo e vice-versa. Lô, você me fez lembrar, eu escrevi recente até na coluna, em Site Jurídico, um artigo que dizia o seguinte, sempre com a indagação, como eu costumo fazer, né? Que o que as crianças poderão trazer para o seu negócio, né? Que ideias, que ensinamentos ele pode trazer para o seu negócio. Fantástico. Eu tenho 2 filhos, um tem 15 anos, a minha filha tem 11 anos, e eu costumo, às vezes, perguntar algumas coisas a eles sobre o escritório, sobre a visão. E é interessante, eu cheguei para o meu filho uma vez, filho, o que é que você acha do marketing do escritório? Pai, não tá bom não. Opa, não tá bom, que análise é essa? Então ele começa a entender na lógica dele, eu diria que a mente limpa, não jurídica como é a nossa, né? Ele dá a opinião de algo que eu digo, poxa, o que é que eu vou extrair? Então, essa troca até com crianças. Exatamente. Eu acho que tem um dia da semana que se a gente levar nossos filhos para dentro do escritório, reunir os filhos de todos os advogados e dê ideia. Que maravilha. Eu tenho certeza que esse conselho de crianças será fantástico. Não tenho dúvida disso. Inclusive, uma curiosidade pontual, é a segunda habilidade mais demandada, apontada pelo Future of Jobs, que estuda, né, o futuro dos trabalhos, enfim, é pensamento criativo. Perfeito. E poucas não tá fontes são tão criativas como a mente como de uma criança. criança, né? Então, E assim, é algo realmente fantástico. Eu lembro das nossas conversas e um dos pontos que você fala muito, né? E está dentro do DNA também, essa lógica de pensar fora da caixa. Né? Que é uma lógica muito própria da geração, vamos dizer assim, mais nova. Né? Não da mais antiga. Mais não, nova. A vamos mais assim, recente, a mais nova recente. e as mais experientes. Os mais experientes e Perfeito. tal. Então, assim, pensar fora da caixa é uma habilidade, né? É uma habilidade, né, Lu? Eu queria que você faça um pouquinho desse pensamento fora da Com caixa. certeza. Perfeito. O pensamento criativo, assim como outras habilidades, ele pode ser desenvolvido, pode ser estimulado quando você vai provocando isso, né? Algumas boas práticas para estimular pensamento criativo. Primeiro, traz para a mesa novas referências, né? Mistura um pouco nas caixas de conhecimento, Verdade. mistura um pouco. Eu sempre trago um exemplo, no Movimento Empresa Júnior, a gente fazia grandes eventos. Por exemplo, o Encontro Nacional de Empresas Juniores, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas. É um evento de empreendedorismo jovem. E sabe onde a gente ia buscar, muitas vezes, referências, enfim, inspirações? Num encontro da igreja, que faz um retiro, numa rave, que é uma festa completamente diferente, numa conferência de uma empresa grande, multinacional, que fez para os seus colaboradores, porque você vai trazendo para a mesa referências tão múltiplas, você acha que não vão se conectar. Se conectam super, Muito, exato. verdade. E aí você vai bebendo, né, de diferentes coisas e vai construindo novas formas de fazer. Uma outra prática muito interessante, além de você trazer, né, para a mesa essas novas referências, é você permitir fazer conexões na sua mente, né, no seu raciocínio, de conhecimentos completamente diversos. Então, a gente fala sobre estratégia relacionada à gestão e algo que eu aprendi jogando baralho, pode me ensinar sobre estratégia. Perfeito. Uma análise que eu faço de um jogo de futebol. Eu tenho um exemplo interessante que eu uso, né? E chamou muita atenção numa das disciplinas que eu tinha lá na universidade, e é um ponto também que a gente vai colocar, né? Um dos pilares. Eu apresentei uma parte de um capítulo do professor William Ury, que é um professor de Harvard, que fala sobre como chegar ao sim. Então, Conheço esse com relação à negociação, é um livro mais interessante. E ele colocou um capítulo lá que me chamou muita atenção, que é o Jiu-Jitsu da negociação. E aí eu tirei esse tópico e imagine, né, a capacidade, que é uma característica interessante, né, de pensar fora da caixa, de você fazer associações, analogia entre uma arte marcial e a negociação. E ele faz desenvolve o capítulo nesse sentido de, olha, o quanto o jiu-jitsu pode ser interessante para aplicar-se à negociação.
por exemplo, né, como é uma arte que eu pratico, eu gosto muito, é uma lógica do ceder para vencer. Eles, nem sempre quando você cede, você está perdendo. Perfeito. Muitas vezes você está cedendo para aplicar uma queda, por exemplo. Então, aí a pessoa empurra e você vai segurar e trazê-la para você e aplicar uma queda. Então, ele disse, isso é uma técnica muito interessante da negociação. Então, um dos pilares também, eu acho que é interessante a gente comentar, além de falar do pensamento fora da caixa, né, que é esse de conexões, é entender também que isso pode, né, reportar ao que a gente vai chamar, vamos dizer assim, né, que é um dos pontos ainda que não está claro. Inclusive, se vocês quiserem deixar sugestões aqui nos comentários, na prática jurídica avançada, né? Ou seja, um pilar de prática jurídica avançada. O que é que a gente vai trazer também, eu queria escutar vocês, nessas temáticas de prática jurídica avançada, né? Qual é a ideia da Seu Rumo também nesse ponto? Qual é a lógica? Qual é a lógica, né? João Paulo, quando a gente fala em prática jurídica, não vou mencionar o avançada, tá certo? A gente volta ao nosso passado. Exatamente, muito tradicional. Até quem sabe a razão, porque a gente consegue hoje aqui se reunir e estar nesse projeto. Foi como a gente começou, prática jurídica na universidade. É verdade. Algo muito formal, algo de ensinar os requisitos do artigo 282. 282, você agora entregou sua idade. Não é? Você dizer quem é o juiz, que você vai dirigir, a qualificação. Então, nesse cenário de hoje, eu sempre digo o seguinte até. Depois de 17 anos ensinando isso na universidade, a gente meio que apresentava um formulário para que o aluno exercesse a advocacia. Ele tinha que saber fazer uma petição. Vamos trazer para o mundo de hoje, para a gente poder incluir a parte avançada. Existe outra lógica tecnológica de hoje, Verdade. De robôs, inclusive, trabalhando para preparar isso. A gente viu isso, então, né? Isso mudou completamente. Qual é a lógica do avançado? Aí é trazer o que é essencial para dentro de um cenário, de um tribunal, de uma sustentação oral, até de visualização hoje, de você preparar uma petição de uma maneira diferente. É o visual logo, E aí, né? eu quero até aproveitar para dizer o resultado até das nossas conversas aqui. Nossa primeira reunião envolvendo os três que agora estão aqui reunidos, eu lembro que ele apresentou um mapa mental. E hoje eu já estou aplicando um mapa mental nas minhas petições. Verdade. E já vi resultado no dia a dia do fórum. Verdade. Porque em uma sentença o juiz destacou que aquilo ali foi didático. Então, a lógica de prática avançada é essa. Quer dizer, hoje a gente precisa apresentar um requerimento, uma ação, um recurso de uma forma diferente, com outro olhar. Verdade. Então, quem sabe saber que a gente aprendeu com aquela lógica formal, mas trazer um pouco do que é atual. Talvez a prática jurídica avançada retrate exatamente isso. E fazendo, né, como o Elô falou, né, essa parte de mistura de conhecimento, de pensamento fora da caixa, né, trazendo temas que não estavam presentes, né, no dia a dia, Perfeito. que são fundamentais, né, para o desenvolvimento de uma carreira de sucesso, né. Então, temas transversais, temas diretos, né, como é o caso do mapa mental, né, do visual law, da estruturação de uma petição, mas também temas que atingem, né, como elementos de uma construção de um raciocínio que você pode sofisticar a partir, por exemplo, da teoria dos jogos. Perfeito. Né? Então, entender um pouco de teoria dos jogos, entender um pouco dos métodos adequados de resolução do conflito. Se permitir sair um pouco da área jurídica para trazer o conhecimento de outras áreas para a área jurídica. Exemplo exatamente natural, esse, né? do jiu-jitsu da negociação. Né? Ou seja, Perfeito. qual a ideia de trazer isso como impacto para o dia a dia do profissional. Né? Que, inclusive, é um ponto que eu queria comentar com você, Eloy. Eu acho que a referência é a sua. Quando a gente pensa no público-alvo, né? Ou seja, quando a gente traz o método, né? O método já explicado, com os pilares, com as ferramentas, com esses elementos que foram apresentados, a gente tem que olhar para um nicho. Né? E é muito tradicional, né? A gente, inclusive é uma fustigação constante, né? Que esse nicho seja pensado olhando para o profissional do direito. Advogado, Perfeito. Por excelência, né? É o que mais se destaca nesse nicho com a sua atividade privada. Mas eu queria que você fizesse, Elô,
aquele overview quem é esse público hoje, quem é que está dentro do mercado jurídico, quem pode ser atingido pelo método Seu Rumo, quem pode ser beneficiado por essa construção de carreira. Usando até uma palavra do hoje, nesse ecossistema ecossistema jurídico, né? Pois é, e talvez até para além do jurídico, né? Para além do jurídico, exatamente. É certo que alguns pontos que a gente trouxe aqui, eles estão bem conectados com a prática jurídica, mas quando a gente olha para todos os elementos do pensamento, da mentalidade empreendedora, né? Para qualquer pessoa, e não só para quem quer empreender abrindo o próprio negócio, né? Ter um intraempreendedorismo. E tem até, hoje, através da economia digital, várias formas de você empreender a partir do próprio conhecimento, que eu também acho que é super válido diante dessa gig economy que a gente está vivendo e da necessidade de, talvez, autoproteção da própria carreira, sabe? Você realmente ser múltiplo para você conseguir ocupar papéis diferentes e saber que com o tempo você pode precisar explorar diferentes competências próprias. Mas, para além disso, nós temos ali o foco em estudantes que estão se formando agora, estudantes que estão durante a graduação também, que querem aguçar ainda mais essa preparação, profissionais que trabalham em escritórios em diferentes papéis, não necessariamente só ali na área jurídica, mas administrativa, financeira, que entendem também a lógica de um escritório. Quando a gente olha para profissionais que trabalham com negociação, com mediação de conflitos, quando a gente olha para profissionais que querem trabalhar em grandes empresas, em setores jurídicos, que traz a parte mais de LGPD, de compliance. Perfeito. Até de sustentabilidade, que é um tópico super atual e carente no mercado. Carente, é verdade. Então, de certa forma, a Seu Rumo, ela propõe, né, para quem se torna aluno, 2 caminhos. Ou você sai da gente, né, da nossa trajetória mais caro para o mercado, que você vai ter mais habilidades raras, e a lei da escassez não falha, ou seja, se não tem no mercado, o mercado paga alto para ter, briga por atenção, quer chamar para perto. A história de que falta oportunidade, ela é verdade para um público. Para quem tem essas habilidades, não falta. Não falta. É briga de gato lá, de tigre, assim, né? De salário, enfim. Ou para isso, ou para quem claramente já percebeu que está desconectado com a realidade, que se impõe e precisa urgentemente se atualizar, né? Então... Eu acho, inclusive, que é um ponto que eu reforço, né? Que foi o objeto da nossa conversa aqui, que é essa desconexão. Então, é reforçar, né, a ideia de que hoje o mercado jurídico, né? Eu vou falar mercado porque eu entendo que, né, em alguma medida, a economia se impõe, e ela é essa realidade, muitas vezes. Ele é um mercado muito mais aberto. E nesse mercado mais aberto, você tem vários personagens e várias possibilidades, né? Desde a gente trabalhando, né, na perspectiva hoje de mentoria, né? Recentemente nós tivemos vários episódios de juízes que deixaram a magistratura, no 2, se eu não me engano, eu vi, né, na internet, que foram buscar ensinar, serem mentores nas redes, né? Hoje o conhecimento, a mentoria, diante desse mundo de informações é muito fundamental. Até, como o Elô colocou, o intraempreendedorismo, quando você vai lá lidar com um compliance officer, aquela pessoa que está lá dentro da empresa, organizando a empresa, com uma preocupação de conformidades, etc., né? E é interessante, Kels, porque essa visão é aquela visão aberta, né, de que o mercado se abriu e ele hoje traz novos personagens. E a reflexão que fica, né, para quem está nos ouvindo, né, é perceber que não é só mais aquela carreira, né? Exato. Eu acho que a gente precisa, inclusive, fomentar, de fato, novas habilidades, novos personagens, né? Eu não sou contra, eu acho que tem a ver um Instagramer, um YouTuber, todos eles são personagens que a gente tem que acolher no nosso ecossistema também. João Paulo, recentemente eu desenhei um ciclo de atendimento do cliente. É meio que aquela ideia de que o momento em que o cliente entra no seu escritório, não, ele faz um contato para entrar no seu escritório, até o momento em que uma ação é ajuizada. Interessante, essa visão no mapa mental é lógico, né? Isso foi desenhado, e eu percebi que foram necessários, desde o primeiro contato de uma publicação no Instagram, que ele fez um direct dizendo, quero conhecer você, tá certo? Verdade. Até a ação ser ajuizada, foram 24 etapas que foram seguidas. E nesse desenho das etapas, eu comecei a identificar o que era jurídico
o que era marketing, o que era comercial, o que era financeiro. Conclusão, das 24, só 5 etapas eram jurídicas. Aí é nesse momento que a gente para e diz, poxa, eu como advogado consigo fazer as 5 e vou ser bom nelas. Vai ser bom, mas as outras 19, quem faz? Então, eu não tenho dúvida que a lógica da Seu Rumo é envolver todo esse cenário dentro do escritório. Imagina. Que antigamente só podia entrar no escritório quem era advogado ou estudando direito. Acabou. Hoje a gente precisa ter alguém para o financeiro, com conhecimento financeiro, alguém para o comercial com conhecimento de venda, alguém no marketing com conhecimento de marketing. Então, imagine a ampliação que a gente consegue fazer. Então, apesar da gente entender Seu Rumo algo muito inicial, que é uma pessoa que está só começando, correção de rumo precisa ser feita também. Porque eu acho que a gente aplica isso ao nosso escritório. No nosso caso. Nosso escritório tem um tempo, iniciou com uma lógica totalmente diferente. A gente precisa se adaptar. Isso, inclusive, é uma brincadeira nossa, né? Que é assim, nós contribuímos um para o outro, né? Com essa ideia de troca de conhecimento, né? Perfeito. A partir dos pilares, e interessantes pilares se repetiram na estrutura societária, né? A ideia de que você tem 3 habilidades importantes, 3 visões diferentes, né? O meu mentor de organização, eu não sei como é que eu vou denominar, porque mentor de desorganização não existe, né? Então, mas você pode se incluir como mentor de execução. Mentor de execução. Quem organiza, planeja tudo, tá tudo pronto, mas às vezes é difícil. Né? Então, a nossa mentora de desenvolvimento pessoal, a nossa mentora de habilidade e de juventude, né? Também. A gente se desconecta, né? É importante isso. Não, mas muito bacana, eu acho que esse momento tem esse objetivo, né? A ideia de a gente trocar conhecimentos entre a gente, que já vem acontecendo, né? E também oferecer de uma certa forma essa troca para um público, né? Então, agradeço demais nesse momento, né? Enfim, é um episódio que, na minha visão, é muito importante porque marca um passo fundamental para que a gente atinja o propósito de fornecer, né, uma formação empreendedora dentro da perspectiva de suprir uma lacuna que a gente sabe que existe, né? Contribuindo de alguma forma, impactando, né? O termo que eu aprendi no movimento Empresa Júnior, eu acho fantástico, forte, né? Impactando, né, o nosso ecossistema. A gente vai adaptando até a linguagem. A linguagem é exatamente isso, né? A gente se disfarça, né? Na linguagem a gente tira um pouquinho da idade, né, Kelson? Imagine a gente que tem aquela formação que é Vossa Excelência, pela ordem. Quando a gente entra num cenário como esse, muda tudo, né, João Paulo? Eu tava brincando esses dias, viu, Kelson, que quando Nicodemos vai fazer discurso agora, a gente coloca a tecla SAP embaixo, porque é tão formal que tem toda essa... E a gente vem se desconstruindo, né? Então, agradecer mais uma vez, Kelson, agradecer, Lu. É um momento ímpar, realmente, esse para mim, para o projeto Seu Rumo, e também para o portal Juristec, no nosso projeto Juristalk, né? A gente falar sobre formação empreendedora, a gente falar sobre educação jurídica, a gente falar sobre o jeito Seu Rumo de educar, né? E, enfim, vamos esperar novas oportunidades para conversar mais, né? Porque eu acho que sempre tem espaço para a gente discutir. Cada tema desse aqui tem um espaço que gera mais um podcast, né? Mas é verdade. Logo menos. Deixa um pouquinho a palavra com vocês para depois convidar o pessoal. Eu diria que a gente precisa, já que tempo é algo que precisa ser organizado, né? Sem dúvida nenhuma, e ser feito um gerenciamento dele. Eu diria que a gente precisa fechar esse primeiro momento dando dicas até, tá, João Paulo? Então, eu diria que uma dica principal que eu passaria é: esteja sempre pronto para aprender. Talvez essa seja a principal da lógica Seu Rumo, tá? Então vou fazer aprender sempre, como a gente tá mas tem a segunda. Eu quero que você olhe para a câmera e diga, exatamente. Então vamos lá. Você não olhou para mim, então eu não preciso dessa dica. Então vamos para a dica, né? Então, aprender sempre, esteja pronto para isso. Talvez se a gente sair com essa lógica de todos os dias aprender uma coisa, talvez até uma técnica, anote durante o dia uma coisa que você aprendeu. Eu não tenho dúvida que isso tem influência. E a principal, tá, João Paulo? Leia e leia alguma coisa diferente todo dia. Esse eu vou gravar, porque realmente lá em casa eu tô brigando, porque é uma habilidade hoje que está se perdendo, né? Mas é um negócio... Já dá mais um podcast. Eu acho que a gente já tem mais um podcast para poder eu lhe dar a sugestão. Eu tenho aplicado uma técnica interessante lá em casa, que é de
remunerar a leitura. Ave Maria. Talvez seja aplicável a você. Então deixa pro próximo podcast. Viu? Elô, então você agora com a palavra, né? Exatamente. Fazendo a dica, olhando para a câmera, né? Que não tem essa necessidade agora. Vou dar a dica, mas antes eu queria só compartilhar que esse podcast, além de representar esse início, compartilhar que a Seu Rumo já desenvolveu alguns projetos, Sim, né? verdade, Produtos. verdade. A gente teve uma imersão presencial, foi muito rica. Abordamos com profundidade esses 3 tópicos. Logo menos saem os cursos online, então, para consumo imediato, né? Acessando a plataforma, vai ter acesso a videoaulas, a materiais, a gente, né? Ao nosso conhecimento também, para tirar dúvidas. A ideia é estar bem próximo dos alunos. E aproveitar que a ideia é que conhecimento compartilhado é sempre muito mais valioso, né? Então, a gente cria isso aqui mesmo para ganhar... Essa é a dica? Não, Ainda calma não. lá. Uma dica que A gente cria isso começa- para ganhar vida, né? Na mão de outras pessoas, na visão de Perfeito. outras pessoas também. Bom, vamos para a dica então, né? Como gestora de carreira, acho que o principal ponto é que você é a principal responsável ou o principal responsável pela construção da tua história. E que a caneta sempre vai ter alguém escrevendo. Ou você escreve ou alguém vai escrever por você. Então, se empodere da sua caneta, tome consciência dos passos e construa passo a passo, conscientemente, para você viver um dia aquilo que você sonha hoje. O tempo sempre vai passar. O importante é entender como você vai aproveitar o tempo que passa. E olhar para trás e se orgulhar da trajetória que você fez. Acho que essa é Fantástico. a principal Então dica. vamos inverter. Não, os- agora- vamos agora- inverter agora os sou eu papéis. que vou fazer. Eu pediria que agora você olhasse para a câmera e fizesse Sim, apresentar a sua claro. dica. Agora são dicas. Dicas na realidade, né? A primeira dica, né? Vá lá no nosso canal, né? No canal do Portal Juristec, para acompanhar esse nosso trabalho, né? O Juristalk ele vai se repetir, certamente Lu e Kelson virão em outras oportunidades. Então, se inscrevam lá no canal. Eu sei que é um pedido, tem que ser feito, mas é importante porque é algo que faz diferença. A segunda dica, né? Acompanhe a coluna de Elu e de Kelsen, e além da minha também, né? No Portal Juristec. Então, fica lá a dica, são colunas fantásticas, vão abordar esse tema com mais profundidade, com leitura, né? A gente sabe que a leitura é importante. A terceira dica, né? Continue assistindo às nossas transmissões de podcast, que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa boa. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e a gente se encontra numa próxima oportunidade.